Em 1966, o Brasil vivia sob a sombra de um regime militar, mas o maior mistério daquele ano não viria dos porões de Brasília, e sim de um morro isolado na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Em 17 de agosto, um adolescente caçando pássaros no Morro do Vintém se deparou com uma cena que desafiaria a lógica e a ciência forense por décadas. Imagine o cenário. Em meio à mata, dois homens jaziam mortos, lado a lado, sem sinais aparentes de luta ou violência. Estavam vestindo ternos impecáveis, como se tivessem se preparado para um compromisso solene. Mas o detalhe mais enigmático pairava sobre seus rostos. Sobre os olhos de cada um repousava uma máscara improvisada de chumbo. Este é o caso das máscaras de chumbo, um quebra-cabeça criminal tão bizarro que até hoje se debate se foi um experimento secreto, um ritual macabro ou um assassinato perfeitamente orquestrado. Antes de mergulharmos nas teorias mais inacreditáveis de contatos alienígenas a agentes duplos, precisamos conhecer as vítimas. Manoel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, dois técnicos em eletrônica vindos do interior de Minas Gerais, cuja viagem a Niterói terminou em um mistério que o Brasil jamais conseguiu resolver. Manoel Pereira da Cruz e Miguel José Viana eram mais do que apenas os nomes nas manchetes dos jornais da época. Eram técnicos em eletrônica, moradores de campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro, com um interesse profundo em espiritualismo e ciências ocultas. Um fascínio que se tornaria uma peça central e altamente controversa em torno de suas mortes. Miguel, o mais jovem, era casado e trabalhava como técnico de televisão, enquanto Manoel, com 34 anos, era seu mentor e, de certa forma, sua figura de maior influência. Sua relação profissional era inegável, mas o que realmente os unia era essa busca por conhecimentos que transcendiam o materialismo cotidiano, uma característica muito comum nas décadas de 1950 e 1960. Mas que, no contexto de uma morte misteriosa, facilmente se transformou em suspeita e, para muitos, em causa provável. A viagem que selou seus destinos começou em uma quarta-feira, 16 de agosto de 1966. Eles partiram de Campos dos Goitacazes, levando consigo cerca de 2 milhões de cruzeiros velhos, uma soma considerável na época, destinada, segundo o relato oficial, à compra de materiais eletrônicos no Rio de Janeiro. No entanto, o objetivo real da viagem logo se revelaria muito mais obscuro e menos mundano. A primeira parada documentada foi no município de Niterói, a cidade que se tornaria o palco do mistério. O registro inicial mostra que Manoel e Miguel se hospedaram no Hotel Bela Vista, mas a partir do momento em que chegam, a cronologia dos eventos se torna uma teia de informações desconexas e ações peculiares que destoam de uma simples viagem de negócios. Ao invés de se dirigirem imediatamente aos centros comerciais para fazer as compras eletrônicas, a dupla parece ter iniciado uma série de encontros e preparações misteriosas. Deixaram o hotel e foram vistos no centro da cidade, onde fizeram duas compras que se tornariam evidências cruciais: uma garrafa de água mineral e, de forma surpreendente para um dia ensolarado, uma capa de chuva. A capa de chuva, adquirida por um preço exagerado, se destacou como um item fora do lugar. Por que a pressa em comprar um item de proteção contra intempéries, se o dia estava claro? E por que gastar uma quantia desproporcional por ele? A polícia, anos depois, levantaria a hipótese de que a capa de chuva não seria para a proteção do corpo contra a chuva, mas sim para forrar o chão, para isolar o local onde estavam prestes a realizar seu misterioso experimento ou ritual no Morro do Vintém, um local de difícil acesso e isolamento, ideal para quem busca discrição absoluta. A última vez que os dois foram vistos com vida em um contexto civilizado foi por volta das 16 horas em um bar próximo ao Morro do Vintém.
O garçom, a principal testemunha ocular, descreveu a dupla como muito nervosa e apressada. Eles mal tocaram na bebida e estavam inquietos. Neste momento, um aspecto fundamental da investigação é introduzido, mas que não se tornaria público até muito tempo depois. Um carro. Havia o relato de que os dois poderiam ter se encontrado com um terceiro indivíduo, ou que estavam esperando alguém. O caderno de anotações, a evidência mais forte, fazia referência direta a horários e um local determinado, sugerindo que a viagem não era um passeio, mas um compromisso agendado com antecedência, possivelmente envolvendo terceiros. A linha do tempo se interrompe abruptamente após o relato do garçom. O sol se pôs sobre Niterói, e Manuel e Miguel desapareceram na escuridão do Morro do Vintém. O que aconteceu entre as 16 horas daquela quarta-feira e a manhã de 17 de agosto é o grande hiato, o momento em que a realidade se dobra para dar lugar ao inexplicável. Eles estariam sozinhos, seguindo um ritual de auto-sacrifício? Teriam encontrado um contato que se tornou um algoz? Ou seriam vítimas de um experimento de terceiros que os utilizou como cobaias? A cronologia simples de uma viagem de técnicos revela-se em uma análise mais profunda, o prelúdio complexo de uma tragédia que envolve elementos de ocultismo, química e possivelmente crime, tudo culminando na descoberta macabra que viria a chocar a nação no dia seguinte. A descoberta dos corpos, em 17 de agosto de 1966, deu início formalmente ao mistério que assombraria a polícia carioca e brasileira. O autor da descoberta foi Paulo Cordeiro, um adolescente local que, segundo relatos, havia subido o Morro do Vintém com a inocente intenção de caçar pássaros. O que ele encontrou, contudo, não foi um ninho, mas sim a concretização de um pesadelo. Os corpos dos dois homens deitados em uma área plana, cercada por mata fechada, como se estivessem repousando. A cena era paradoxalmente pacífica e profundamente perturbadora. Os dois homens estavam de costas para o chão, com os braços estendidos e as roupas, os ternos, estavam molhadas, embora não estivesse chovendo. Este detalhe levaria a polícia a suspeitar que eles haviam se exposto à umidade da madrugada ou que alguém poderia ter jogado água sobre eles, talvez para simular uma chuva ou para realizar alguma parte do ritual. Ao lado dos corpos, a polícia encontrou os objetos que se tornariam as chaves cifradas do caso. Os itens estavam organizados de maneira metódica, quase cerimonial. Havia um maço de cigarros lacrado, a garrafa de água mineral, vazia, comprada horas antes e, crucialmente, as famigeradas máscaras de chumbo. Essas máscaras não eram equipamentos profissionais. Eram pedaços de chapa de chumbo, cortados de forma ovalada, rudimentarmente presos ao redor da cabeça das vítimas com tiras de tecido. O chumbo é conhecido por bloquear radiação, o que imediatamente lançou a investigação para o campo da física e dos experimentos, distanciando-a de um crime passional ou de um roubo. O objeto mais intrigante era um pequeno caderno de anotações. Dentro dele, o que parecia ser a chave para desvendar o enigma era, na verdade, uma série de instruções codificadas, quase um manual para a morte. A anotação mais famosa e perturbadora dizia: 16:30 ars. Estar no local determinado. 18:30 ars. Ingerir a cápsula. Após o efeito, proteger metais. Aguardar o sinal. Essa mensagem, escrita em um tom imperativo e cronometrado, transformou a cena do crime em um enigma de ficção científica. Proteger metais sugeria a ação de colocar as máscaras de chumbo, presumivelmente após a ingestão de uma cápsula, cujo conteúdo seria teoricamente perigoso ou emitiria radiação. Mas o que seria aguardar o sinal? Um sinal divino, extraterrestre ou de um terceiro cúmplice? A área da descoberta, que deveria ter sido isolada imediatamente, foi tragicamente violada nos primeiros momentos.
uma falha crítica na investigação da época. Curiosos e a imprensa local contaminaram o local, possivelmente destruindo evidências orgânicas cruciais que poderiam ter apontado para a presença de um terceiro indivíduo ou resíduos químicos na Terra. Além disso, havia vestígios de uma forte descarga elétrica na vegetação ao redor. Um detalhe que foi notado, mas nunca totalmente investigado, adicionando outra camada de complexidade técnica ao que já era um mistério insolúvel. A cena do crime no Morro do Vintém não era apenas o local da morte. Era um altar cuidadosamente preparado para um evento que, de acordo com as evidências encontradas, fugia totalmente à compreensão da polícia e dos legistas de 1966. Se a cena do crime no Morro do Vintém foi um enigma, o Laboratório de Medicina Legal se tornou o cemitério das respostas. A necrópsia realizada nos corpos de Manuel e Miguel não apenas falhou em determinar a causa da morte, como também se transformou na falha investigativa mais crítica do caso, garantindo sua permanência no panteão dos mistérios não resolvidos. Quando os legistas examinaram os corpos, já em um estado inicial de decomposição, devido ao clima quente e à exposição, não encontraram ferimentos visíveis, nem sinais de bala, facada ou estrangulamento. O silêncio biológico era total. Os homens pareciam ter morrido de repente, sem luta ou agonia física externa. A limitação tecnológica do Brasil em 1966 se chocou de forma brutal com a sofisticação do método de morte. Naquela época, os exames toxicológicos eram rudimentares, focados principalmente em venenos comuns como arsênico ou cianeto. O protocolo padrão não incluía a busca por compostos químicos raros, drogas experimentais ou substâncias radioativas que poderiam ter sido o conteúdo da cápsula mencionada nas anotações. A falta de exames aprofundados levou os legistas a um impasse. Sem trauma aparente e sem veneno detectável, a conclusão oficial foi a mais frustrante possível. Causa mortis indeterminada. Esse laudo, ou a ausência de um, foi o que realmente selou o destino do caso. Houve uma tentativa de reanálise anos depois, com a exumação do corpo de Miguel José Viana, em 1967. A segunda autópsia, ligeiramente mais detalhada, procurou por vestígios de radiação, dada a natureza protetora das máscaras de chumbo. No entanto, os resultados foram inconclusivos, e algumas análises sugeriram que, embora houvesse sinais de alguma substância tóxica, não foi possível identificá-la ou confirmá-la. A ironia reside no fato de que o chumbo, usado para proteger, poderia ter sido a pista. Por que a necessidade de proteção se não havia risco? Isso reforça a tese de que eles ingeriram algo que emitia radiação ou uma toxina desconhecida, talvez esperando neutralizar seus efeitos com as máscaras e a capa de chuva, mas falharam. A necrópsia falha permitiu que o mistério se ramificasse. Se não há evidência de crime ou de causa natural, a porta se abriu para o esoterismo e o sobrenatural. O inquérito policial, sem apoio forense robusto, teve que se apoiar quase que exclusivamente nas anotações cifradas e nos rumores. O maior erro, no entanto, foi a negligência inicial. Se amostras adequadas de órgãos, sangue e estômago tivessem sido preservadas e enviadas a laboratórios internacionais com maior capacidade tecnológica, o caso talvez pudesse ter sido resolvido. Em vez disso, a falha em identificar a substância letal transformou Manuel e Miguel em mártires de um enigma que perdura, sustentado unicamente por objetos estranhos e uma nota de suicídio ou de experimento fracassado. O pequeno caderno encontrado na mochila de Manuel Pereira da Cruz tornou-se o testamento enigmático das vítimas, o pilar sobre o qual se construiu a teoria mais aceita na época, a de que Manuel e Miguel eram membros de um culto secreto ou grupo esotérico,
e que suas mortes foram resultado de um ritual de ascensão espiritual que deu terrivelmente errado ou de um pacto de suicídio místico. O caderno estava repleto de anotações complexas, que misturavam códigos numéricos, referências à eletrônica e, crucialmente, conceitos que pareciam estar ligados a experiências transcendentais ou contatos supranaturais. O famoso trecho, 16:30 ars, estar no local determinado, 18:30 ars, ingerir a cápsula. Após o efeito, proteger metais. Aguardar o sinal. Sugeria um roteiro preciso e cronometrado para o evento final. A interpretação mais difundida na época era que a cápsula era algum tipo de substância psicotrópica ou alucinógena, destinada a induzir um estado alterado de consciência para facilitar o contato com entidades ou dimensões superiores. O objetivo seria alcançar a luz ou um sinal divino, espiritual. Neste cenário, as máscaras de chumbo seriam utilizadas não como proteção contra a radiação física, mas sim como um escudo esotérico ou filtro para bloquear as energias negativas do mundo material, permitindo que a mente das vítimas se concentrasse exclusivamente na experiência espiritual induzida pela cápsula. Essa teoria encontrou forte ressonância no contexto social e cultural da época, onde o espiritualismo e o ocultismo gozavam de grande popularidade no Brasil, especialmente no meio técnico e intelectual. A polícia, frustrada pela ausência de evidências criminais, acolheu essa hipótese como a explicação mais plausível para a bizarrice da cena. No entanto, essa teoria levanta contradições significativas. Se o objetivo era a ascensão espiritual voluntária, por que o uso da capa de chuva, mesmo que para forrar o chão, e por que a menção a proteger metais? Além disso, a necrópsia, apesar de falha, não confirmou a presença de drogas alucinógenas conhecidas. Mais intrigante ainda era a presença de anotações de controle de qualidade e eletrônica dentro do mesmo caderno, como uma receita para um reator ou gerador. Isso dividiu os investigadores. Seria o caderno um manual de rituais ou um diário de experimentos científicos amadores? A teoria do culto foi reforçada pelo comportamento de Manuel e Miguel antes da viagem. Sabe-se que eles procuraram um grupo esotérico na região e que estavam obcecados com a ideia de criar um dispositivo que permitisse a comunicação com o além ou com outras dimensões. Alguns relatos sugerem que eles estavam em busca de um local isolado para testar esse dispositivo, e o Morro do Vintém se encaixava perfeitamente na descrição. Assim, o mistério se aprofunda. O ritual seria a ingestão da cápsula para sincronizar suas mentes, e as máscaras de chumbo e a proteção de metais seriam um protocolo de segurança para um experimento pseudocientífico que eles esperavam que abrisse um portal, não para a morte, mas para a revelação. O caderno, portanto, não seria um manual de suicídio, mas o registro de um projeto ambicioso e, em última instância, fatal. A teoria do culto, embora popular, nunca foi suficiente para explicar o componente técnico e materialista das evidências, especialmente o uso das máscaras de chumbo. Foi nesse vácuo de explicação que surgiu a hipótese da radiação e do experimento pseudocientífico. Manuel e Miguel, sendo técnicos em eletrônica, estavam obcecados por um projeto que se situava na fronteira nebulosa entre a ciência amadora e o misticismo, a criação de um dispositivo capaz de captar sinais de outras dimensões ou de gerar algum tipo de energia não convencional. O caderno, além das frases enigmáticas, continha diagramas e fórmulas que, para alguns peritos, pareciam esboços para um reator ou um gerador de ondas de baixa potência. Essa obsessão pseudocientífica fornece um motivo mais direto para os objetos encontrados na cena. O chumbo é, universalmente, um material utilizado para o bloqueio de radiação.
Em uma leitura estritamente física do caso, as máscaras de chumbo sobre os olhos, proteger metais, e a capa de chuva, para isolamento, sugerem que a dupla estava antecipando a emissão de algum agente nocivo. A cápsula ingerida sob essa luz deixaria de ser um alucinógeno espiritual e se transformaria em um composto químico ou radioativo que eles acreditavam ser necessário para iniciar o experimento, talvez para induzir uma reação interna que potencializasse a captação do sinal. O objetivo seria testar a viabilidade desse dispositivo ou dessa reação em si, com a esperança de que as máscaras os protegeriam dos efeitos colaterais. A trágica ironia dessa teoria é que o experimento, se realizado, teria sido um fracasso catastrófico. Eles podem ter ingerido uma dose letal de alguma substância tóxica ou radioativa, da qual o chumbo era incapaz de proteger ou cujo efeito era demasiado rápido para que qualquer protocolo de segurança fosse eficaz. A falta de exames toxicológicos avançados em 1966 impediu a identificação desses compostos, mas a coerência dos objetos com o conceito de proteção contra agentes perigosos fortalece a tese do experimento que deu errado. A menção a proteger metais poderia até se referir ao chumbo, indicando que eles deveriam se proteger com o chumbo no momento exato em que a cápsula fizesse o efeito. Essa perspectiva transforma Manuel e Miguel de místicos em inventores amadores iludidos, vítimas da própria ambição e da ingenuidade científica. Eles não teriam cometido suicídio, mas sim morrido acidentalmente durante um teste perigoso. O Morro do Vintém se torna o laboratório improvisado e isolado, escolhido para evitar a atenção de terceiros ou as autoridades, enquanto o sinal que aguardavam não era uma mensagem divina, mas o resultado físico imensurável de seu experimento. Essa leitura, embora não resolva o mistério, oferece a explicação mais pragmática para a presença das máscaras, contrastando fortemente com o misticismo, mas reafirmando a natureza autodestrutiva do evento. Apesar da forte inclinação policial e midiática em rotular o caso como suicídio ritualístico ou acidente científico, a teoria do homicídio sempre pairou sobre o Morro do Vintém, impulsionada pelas falhas e contradições do inquérito. A evidência mais contundente contra o suicídio puro reside na própria organização da cena. Se Manuel e Miguel tivessem ingerido uma toxina e morrido, como eles teriam conseguido colocar as máscaras de chumbo perfeitamente sobre os próprios olhos após a ingestão da cápsula e antes do efeito letal, e ainda assim deitar lado a lado de forma tão metódica? A frase "após o efeito, proteger metais" implica uma ação consciente após a ingestão, mas a morte rápida por um agente desconhecido tornaria essa coordenação improvável. Isso sugere fortemente a intervenção de um terceiro indivíduo que estaria presente para supervisionar o experimento, ritual ou, de fato, assassinar os dois. Essa terceira pessoa poderia ser o sinal que eles deveriam aguardar. A anotação "aguardar o sinal" pode não se referir a uma luz cósmica, mas sim a um cúmplice ou supervisor que lhes daria a permissão final ou o passo seguinte no protocolo. Se esse terceiro indivíduo fosse o verdadeiro mentor por trás do experimento ou ritual, ele teria sido o responsável por forçar a ingestão da cápsula, monitorar o tempo e, finalmente, colocar as máscaras de chumbo nos corpos já sem vida, talvez como uma assinatura macabra ou uma tática deliberada para despistar a polícia, sugerindo um envolvimento esotérico. A investigação, ainda que limitada, chegou a um suspeito com motivação financeira, Elísio Gomes, um empresário da região que, supostamente, tinha uma dívida considerável com Manuel Pereira da Cruz. Embora Elísio tenha sido interrogado, ele forneceu um álibi,
posteriormente considerado frágil, e a polícia, focada na tese do misticismo, não investiu os recursos necessários para aprofundar a pista financeira. A ideia seria que, para se livrar da dívida, Elísio poderia ter se aproveitado da obsessão de Manuel e Miguel pelo ocultismo, marcando o encontro no morro sob o pretexto de um ritual ou experimento, e ali lhes fornecido a cápsula mortal. As máscaras seriam apenas a cortina de fumaça ideal para encobrir um crime de natureza econômica. A possibilidade de homicídio também se alinha com os relatos de eletricidade estática e cabos elétricos encontrados nas proximidades. Seria possível que o experimento fosse uma armadilha, utilizando eletricidade junto com um veneno? A falta de qualquer conclusão forense definitiva sobre a causa da morte impede a confirmação, mas a presença de um terceiro no Morro do Vintém, seja como mentor traidor ou assassino interessado, transforma o caso de um mistério bizarro para um crime de astúcia, onde o assassino usou o fascínio das vítimas para orquestrar o crime perfeito, disfarçado de fenômeno inexplicável. Apesar da conclusão inicial hesitante, o clamor público e a impossibilidade de fechar o caso com um simples suicídio místico forçaram as autoridades a reabrir a investigação em 1967, apenas alguns meses após a descoberta inicial. Essa reabertura foi um reconhecimento tácito do fracasso da primeira fase do inquérito e da inadequação dos laudos toxicológicos. O foco principal dessa nova fase foi a tentativa desesperada de encontrar a substância letal que matou Manuel e Miguel. E para isso foi autorizada a exumação do corpo de Miguel José Viana. A esperança era que, mesmo após o sepultamento e a passagem do tempo, vestígios da toxina pudessem ser isolados em tecidos mais resistentes ou em amostras de solo. Contudo, o que a equipe forense encontrou foi novamente frustrante. Os exames revisados ainda não conseguiram identificar um agente químico ou radioativo definitivo que pudesse ser a causa da morte. Alguns relatórios sugeriram a presença de uma substância alcalina ou um resíduo de algum ácido forte. Mas a decomposição avançada e a falta de tecnologia de ponta para a espectrometria de massa na época impossibilitaram qualquer confirmação categórica. O mistério da cápsula persistiu. O novo inquérito se concentrou mais detalhadamente no empresário Elísio Gomes, o devedor de Manuel. A investigação revelou que, além da dívida, Elísio era conhecido por ser um indivíduo de comportamento excêntrico e com ligações a grupos esotéricos, adicionando uma camada de complexidade ao seu perfil. Ele foi interrogado novamente, e a polícia tentou costurar uma linha narrativa que ligasse a dívida financeira ao misticismo das vítimas, sugerindo que Elísio teria se aproveitado da crença de Manuel e Miguel para forjar o ritual fatal e se livrar de suas obrigações. No entanto, mesmo com o aprofundamento das suspeitas, a ausência de provas materiais diretas, como a identidade do veneno ou uma ligação inequívoca de Elísio com a compra das máscaras de chumbo ou da cápsula, significou que as acusações não puderam ser sustentadas no tribunal. O caso contra ele desmoronou devido à mesma causa mortis indeterminada que havia paralisado a investigação um ano antes. Com a pista do homicídio enfraquecida pela falta de prova forense e a teoria do culto incapaz de explicar o mecanismo exato da morte, a reabertura do caso acabou apenas por reforçar o enigma. O legista oficial da época, Dr. Astrogildo de Azevedo, chegou a lamentar publicamente as limitações tecnológicas que impediam a solução, afirmando que o mistério residia na natureza do veneno e não na intenção. O resultado final dessa segunda tentativa foi o mesmo da primeira.
O caso foi arquivado sem solução definitiva, solidificando o mistério das máscaras de chumbo como um cold case que desafiou as capacidades investigativas brasileiras daquele período. O fracasso das investigações oficiais em 1966 e 1967 não significou o fim da história. Pelo contrário, marcou a ascensão do mistério das máscaras de chumbo ao status de lenda urbana e mito cultural brasileiro. A falta de uma explicação lógica permitiu que a imaginação popular preenchesse as lacunas, transformando o caso em um dos maiores ícones do inexplicável no Brasil, comparável a grandes enigmas internacionais. A imprensa da época explorou exaustivamente as vertentes esotéricas, reforçando a imagem bizarra e quase ficcional do evento. A dupla que morreu esperando um sinal, protegida por máscaras de chumbo rudimentares. Ao longo das décadas, o caso foi revisitado por diversos ângulos. Escritores e jornalistas publicaram livros e artigos que tentavam aplicar lógica moderna aos fatos antigos. Pesquisadores independentes, fascinados pela combinação de eletrônica e ocultismo, tentaram decifrar o código no caderno, muitas vezes sem sucesso, apenas alimentando mais teorias conspiratórias. O caso se tornou um pilar do gênero true crime e dos programas sobre mistérios não resolvidos, garantindo que novas gerações de brasileiros conhecessem a história dos técnicos de Niterói. A ressonância do caso na cultura pop brasileira é um testemunho da sua natureza persistente. Em anos recentes, o caso ganhou destaque novamente através de documentários e podcasts investigativos. Essas produções modernas revisitaram os arquivos, entrevistaram os parentes das vítimas e reavaliaram as evidências com a perspectiva da ciência forense do século XXI. O objetivo principal dessas novas análises é desmistificar o componente esotérico e focar na possibilidade real de que a morte tenha sido causada por um composto químico ou radioativo que simplesmente não podia ser detectado na década de 60, sugerindo que se tratou de um crime perfeito baseado em uma falha tecnológica. A longevidade do mistério reside na sua ambiguidade. O caso das máscaras de chumbo não permite uma resposta fácil. É um espelho que reflete as diferentes ansiedades da sociedade, o medo do desconhecido, teoria alienígena, ocultista, o perigo do progresso tecnológico sem controle, experimento falho, e a falha da justiça e da ciência em alcançar a verdade, homicídio encoberto. A cada nova reportagem ou documentário, o caso é revitalizado e a pergunta permanece: Manuel e Miguel foram mártires de uma crença ou vítimas de um assassino brilhante que soube usar a crença deles como um disfarce perfeito? A natureza única e bizarra dos objetos encontrados garante que o Morro do Vintém jamais seja apenas um morro, mas sim o cenário do enigma que o Brasil jamais esqueceu. O mistério das máscaras de chumbo permanece quase 6 décadas depois, como um símbolo da investigação criminal inconclusiva e do poder duradouro do inexplicável. O caso transcendeu os limites de um simples inquérito policial para se tornar uma metáfora sobre os limites da ciência e da justiça. O que começou como uma simples viagem de negócios de 2 técnicos em eletrônica terminou em um cenário de morte bizarra, envolto em chumbo e anotações criptografadas, um evento que a tecnologia de 1966 não pôde e talvez a de hoje ainda lutaria para decifrar. Ao revisitar as evidências, somos constantemente puxados entre 3 realidades. O erro ritualístico. Manuel e Miguel, cegos pela fé no oculto, consumiram a cápsula esperando a transcendência e não a morte. O chumbo seria o escudo esotérico contra o mundo profano. O acidente científico.
Os técnicos morreram por envenenamento ou radiação acidental enquanto testavam um dispositivo perigoso, uma busca incessante por uma tecnologia que pudesse decifrar os segredos do universo. O chumbo era uma proteção física que falhou. O homicídio oculto. Um terceiro indivíduo, possivelmente o devedor Elísio Gomes ou um mentor de um culto, usou a crença e os experimentos das vítimas como um disfarce engenhoso para um crime que visava lucro ou vingança. A máscara foi a assinatura para desviar o foco. O legado do caso é a sua inconclusividade. A falta de preservação da cena do crime, a necrópsia falha e a ausência de exames toxicológicos avançados garantiram que a verdade biológica e química por trás da morte jamais fosse revelada, deixando a investigação refém da interpretação e da especulação. Se o caso fosse descoberto hoje com a genealogia forense, a espectrometria de massa e a análise de DNA, é quase certo que a substância letal seria identificada e a presença de um terceiro seria confirmada ou descartada. No entanto, essa incerteza é o que mantém o enigma vivo. O Morro do Vintém não é apenas o local de um crime, mas um marco na história dos cold cases brasileiros, lembrando-nos de que há mistérios onde as evidências são tão estranhas quanto a ausência de uma explicação. Fica a pergunta que o Brasil continua a fazer. O que realmente aconteceu no Morro do Vintém? E quem era o sinal que Manoel e Miguel tanto aguardavam?